Como superar uma traição? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E para responder essa questão, eu quero trazer duas situações diferentes onde uma pessoa pode querer superar uma traição, né? Porque tem a questão onde houve uma traição e a pessoa quer reconstruir a relação com esse parceiro que traiu, que enganou. Porém, também existe a pessoa que não quer reconstruir, mas ainda assim precisa superar, porque o trauma de ser traído, de ser enganado por uma pessoa que você confia, uma pessoa que você ama, é um trauma muito grande e que pode afetar as suas relações futuras, no sentido de você não confiar mais, de você de repente não querer mais se abrir para uma outra relação, ou se você se abrir, que você de repente comece a se tornar excessivamente controladora, controlador. Então é realmente um trauma que pode ter consequências não só nessa relação que se destruiu por causa dessa questão, mas também por outras questões, né? Pode afetar na sua vida, enfim, muito a longo prazo. Então, acho que é muito necessário a gente poder olhar para essa questão de superar esse trauma. As fortes emoções, elas têm um peso muito grande na nossa vida. Então, vamos supor que você está num relacionamento de 5, 10, 20 anos, né? E nesse relacionamento ele vai acontecendo. Tem momentos que tem coisas boas, tem momentos que não tem coisas, e ele fica ali naquele sobe e desce, né? Coisas boas, não legais, legais, não legais, e ok. Só que daí acontece uma traição, e essa traição, a dor que essa traição causa, ela tem um peso muito maior do que toda aquela história, como se isso aqui sobrepõe a toda a história e daí de repente a história não conta mais. O que conta é isso, e não adianta de forma racional você querer ficar considerando a história, porque o sentimento, a emoção é algo que é muito maior que isso, muito profundo essa dor. Então realmente se torna um trauma e é necessário mesmo um movimento para superar. Então, como superar uma traição? Em ambos os casos, o primeiro ponto para você conseguir superar essa traição é o quê? É você entrar num lugar de aceitação. O que é aceitação? Vou dar um exemplo. Tô com um copo de água aqui, o copo cai no chão e quebra. Se eu não aceito que o copo quebrou, eu vou ficar assim, nossa, mas por que esse copo tinha que quebrar? Nossa, mas agora olha o trabalho que vai dar para eu limpar toda essa água, todos esses cacos, né? Eu vou ficar num lugar de sofrimento porque eu não aceito que esse copo quebrou. Mas se eu aceito que o copo quebrou, o que eu vou fazer? Eu vou recolher os cacos, eu vou secar o chão, eu vou comprar outro copo, tá? Eu vou caminhar, eu vou seguir. O fato do copo ter quebrado, eu não vou entrar num lugar de lamentação. Eu vou ver o que eu posso fazer a partir disso. O que isso tem a ver com traição? Se eu ficar nesse lugar de sofrimento, de lamentação, onde foi que eu errei? Por que isso aconteceu? Porque o outro fez isso. Se eu ficar nesse lugar, eu fico alimentando o meu sofrimento e eu não vou para o lugar de solução. Eu só consigo seguir para frente quando eu aceito. Eu vou falar mais que isso. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra concordar. Essa palavra, ela significa o quê? Quando eu concordo que foi assim. Esse concordar, eu não sei se você vai conseguir, eu vou pedir para você abrir seu coração para ouvir isso, porque eu sei o quanto que é desafiador. Como assim concordar? Mas deixa eu explicar uma coisa. Se você acredita, né, se faz sentido para você, eu acredito que existe uma força maior, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que seja com a permissão de uma força superior, que do divino, de Deus, sabe? Eu não sei qual é a sua crença, mas eu acredito que as coisas acontecem para um bem maior. Tudo acontece para um bem maior. Todos estamos em processo de desenvolvimento, em processo de evolução. Então, se aconteceu isso
Concordar é concordar com o processo de evolução da pessoa, o desenvolvimento pessoal dela, porque a pessoa, se ela falhou nesse ponto, com certeza ela está ali no processo de desenvolvimento dela. E se você parar para pensar em você, quantas vezes você também falhou, também você errou? Esse lugar que é um lugar muito de compreensão, de compaixão com o nosso processo de desenvolvimento. Teve uma vez que eu passei pela seguinte situação. Eu tinha duas amigas e eu fiquei chateada com uma amiga, e ao invés de eu falar para essa amiga que eu estava chateada, eu falei para outra, que éramos em três, né? Falei para outra. Eu comecei a acessar um lugar de culpa muito grande, porque ao invés de falar diretamente para a pessoa, eu falei para outra. Então eu me senti muito mal por ter falado mal da minha amiga para outra, em vez de falar para ela. Eu me senti assim falsa, eu me senti uma pessoa, sabe, eu me senti muito mal. E isso reverberou assim muito em mim, porque quando aconteceu, eu falei, pô, depois de tanto desenvolvimento, depois de falar tanto em autenticidade, em autorresponsabilidade, como que eu tô errando nesse nível? Como que eu faço uma coisa dessa? E começou a gerar gatilhos em mim, começou a vir memórias em mim, da minha história, de momentos onde eu não fui legal com uma pessoa. Eu lembrei de uma situação quando eu tinha uns 15 anos. Aliás, eu lembrei de algumas situações de adolescente, duas situações. Eu lembrei de uma situação onde eu gostava de um rapaz e esse rapaz começou a se aproximar de uma outra menina. E eu me aproximei da menina só para ficar perto do rapaz. Então eu não fui nada ética com essa menina, porque eu estava fazendo amizade com ela só porque eu estava interessada no rapaz que estava se aproximando dela e eles se tornaram namorado, e eu conseguia ficar próxima a eles porque eu fiquei amiga dela, mas eu não estava interessada em ser amiga dela, eu estava interessada no rapaz. Fiquei pensando o quanto que eu não fui ética nessa situação. E daí começou a me vir outras situações também adulta. Eu me lembro de situações quando eu era professora, onde eu me sentia extremamente insegura na sala de aula, mas quando eu falava com os pais eu não verbalizava o quanto que eu ficava com medo, o quanto que eu ficava insegura, e ficava falando para a pessoa, para os pais, sobre o processo de desenvolvimento da criança, e eu sentindo que eu estava falhando, que eu não estava sendo uma boa professora, que eu estava falhando, mas eu não conseguia falar para aquele pai que eu estava falhando como professora, que eu me via falhando. Então eu fiquei enxergando situações onde eu não me sentia ética. E quando eu comecei a olhar para essas situações, o que eu comecei a perceber? Que nesse lugar onde eu falhei com essas pessoas, tinha uma camada por trás, que era o medo do que iria acontecer, né? Se a pessoa soubesse. E a dor que era eu abrir mão daquilo, porque gerava uma dor em mim. Por exemplo, quando eu estava interessada no rapaz e eu tinha 15 anos, gerava uma dor em mim me afastar daquele rapaz, que ele não me enxergasse, que ele não me visse. Aquilo gerava uma dor em mim e eu não queria lidar com aquela dor. Então, por isso, eu fazia aquilo. Então, eu comecei a entender quantos mecanismos, né, internos fazem com que a gente, de repente, não seja a nossa melhor versão. Por que de repente eu não consegui falar para a amiga as coisas que eu falei para outra? Porque eu estava com medo da reação dela e eu desabafei com a outra, mas eu achei que não foi ético eu ter desabafado com uma outra que era amiga dela também. Então, e depois no dia seguinte eu fui e conversei com essa amiga, olha, preciso te falar isso, e contei tudo e falei, olha, eu me desabafei com a fulana sobre isso, peço desculpa, e fui num lugar onde eu consegui ser mais autêntica. Mas isso é um processo de desenvolvimento de anos, né? Onde eu estou buscando esse lugar de autenticidade, de verdade. De repente, aquela pessoa, naquele momento que ela traiu, por mais que seja difícil, muitas vezes isso acontece muito, a pessoa que traiu, às vezes, na interpretação dela,
ela não considera que estava fazendo isso para te ferir, não era algo contra você, era algo a favor da pessoa, né? Algo que ela não soube lidar. Algumas pessoas fazem isso de consciência pesada, outras fazem isso de consciência tranquila. Como eu contei aqui no meu nível de consciência, naquele momento lá atrás, eu fiz aquilo de consciência tranquila, eu fiquei próxima de uma menina interessada no namorado dela de consciência tranquila. Eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. Hoje, já adulta, quando eu fiz algo que eu achei que não era ético, eu já estava mais consciente dos meus atos e me percebi fazendo algo que não era legal. Então, às vezes a pessoa tem um nível de consciência onde ela consegue perceber, às vezes não, porque a gente tem que considerar também toda uma questão estrutural, né, patriarcal, onde as meninas, enquanto elas são orientadas, fecha a perna, né? E se cobrir toda, os meninos são empurrados para a sexualidade e são cobrados por uma virilidade. Então a gente tem que considerar tudo isso. E eu não tô querendo justificar a traição de ninguém. O que eu tô querendo trazer é a nossa humanidade, onde nós também podemos errar. Então, no processo de desenvolvimento dessa pessoa, no nível de consciência dessa pessoa, essa pessoa falhou. Então, quando você consegue olhar e entender, compreender isso, concordar que, ok, esse é o processo de desenvolvimento dessa pessoa, você para de querer mudar o outro e começa a olhar para você e começa a decidir aquilo que é melhor para você, porque a gente fica ali apontando o dedo para o outro, só que errar, todo mundo erra. Né? Então, ao invés de ficar julgando o outro, porque a gente não sabe o que é o universo interno dessa pessoa, a gente sair desse lugar de julgamento realmente do outro e começar a trazer o olhar pra gente. Tá bom, ok, então qual que é a minha escolha? Né? Às vezes nós fazemos escolhas erradas, mas o que eu posso aprender com isso? Se existe o desejo de reconstruir essa relação, o segundo passo seria construir novamente essa confiança. E essa confiança, ela só é reconstruída quando o outro consegue reconhecer não o erro. Porque muitas vezes a pessoa fala, desculpa, realmente eu errei, mas não foi com a intenção. Não é o erro, mas é o impacto. Tipo, você vê realmente o quanto que essa pessoa está impactada por ter feito você acessar todos esses sentimentos, todo esse sofrimento, toda essa dor. O quanto que isso está impactando a pessoa também, o quanto que, sabe? Por quê? O que eu observo muito em relacionamentos onde houve traição é que a outra parte que traiu, o que ela vai fazer? Ela vai justificar, ela vai explicar, ela vai falar que não foi a intenção, que foi sem querer, que, enfim, ela vai dar 1001 explicações e vai querer reforçar tudo de bom que já fez por você, né? O quanto, olha, eu faço isso porque eu te amo, aquilo eu fiz porque eu te amo. Então ela vai reforçar os pontos positivos e vai justificar aquele erro. Quando ela está justificando, você não cria um laço de confiança, porque você fala, bom, se ela está justificando agora, no seu interno, né, no seu subconsciente, você vai falar assim, numa próxima vez ela vai justificar de novo. Eu não confio. Se ela acha que não foi por querer, não foi por intenção e tal, então eu não sinto, você não vai conseguir sentir a segurança de que isso não vai acontecer novamente. Então um laço de confiança será quebrado. Como que você constrói esse laço de confiança? Somente quando o outro reconhece o impacto. Quando a pessoa realmente reconhece o impacto daquilo, quando ela realmente sente por ter feito você passar por tudo isso e você sentir tudo isso. E daí você vê o quanto que isso impactou também na pessoa, o quanto que ela está sentindo pelo impacto que ela te causou, independente se houve intenção ou não, mas realmente existe um sofrimento, porque a pessoa, ela tira o peso daquilo, né? Mas eu não fiz nada, isso eu fiz, mas foi sem querer, mas eu fiz, mas eu amo você, ela não significa nada. Então, esse lugar de justificativa, ele não cria laços de confiança. O lugar de laço de confiança é o lugar onde realmente você reconhece o impacto e não você diminui o impacto, minimiza o impacto.
Então, para haver uma reconstrução, para você superar e reconstruir essa relação, eu sinto te informar que o seu sentir também é influenciado pelo o outro. A forma como o outro se posiciona influencia no seu sentir. Eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre onde eu não sentia ciúmes de um parceiro e do outro parceiro eu sentia, mas com esse parceiro eu sentia confiança, com esse não. Então, onde o parceiro me passava confiança, eu me sentia segura. Onde o parceiro não me passava confiança, eu me sentia insegura. Então, a questão não é que eu sou ciumenta, é como que esse parceiro também se posiciona em relação a mim. Então, você voltar a confiar ou não tem a ver apenas com um trabalho interno seu, mas tem a ver também como que você se sente com essa pessoa. E isso é uma coisa que você precisa observar. Se para vocês reconstruírem, tem que ser essa reconstrução juntos. Relacionamento é feito de dois, tá? Então precisa olhar para isso. Sem reconstruir o laço de confiança, acredito que é bem complicado reconstruir essa relação. Superar, sim, mas reconstruir acho complicado. Daí então vamos pela questão do superar, né? Que o superar, ele tá além do reconstruir. É você não ficar naquele trauma e aquilo te impedir de seguir. Como fazer, né, para superar o trauma? Além das técnicas do Tantra, né, que eu, por exemplo, me liberei dos meus bloqueios, dos meus traumas através das técnicas de Tantra. O processo do Tantra é um processo de liberação das couraças. O que são as couraças? São as nossas memórias celulares traumáticas. A gente passa por aquela situação, aquelas memórias impregnam o nosso corpo e a gente passa, através das práticas de Tantra, por um processo de liberação dessas memórias traumáticas e vai passando aí, então, a ressignificar. Então, se você passou por um trauma e quer superar, eu indico que você vivencie práticas de Tantra. Pode ser meditações tântricas, autotoque tântrico, né? Então, acredito que isso vai contribuir aí no seu processo, tá? Se você quiser aprender sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então, esse é um movimento que você pode fazer, né, de liberação dos seus bloqueios, dos seus traumas, a nível corporal, tá? E a nível cognitivo, como você pode superar esse trauma? Aqui eu volto para a conexão com o sentir. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em uma relação, nós sempre estamos percebendo como nós nos sentimos, né, com aquela pessoa. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos escolhendo nos relacionar com pessoas onde nós não nos sentimos seguras. Então, isso é muito comum, eu atendo muitas mulheres e eu mesma já passei por esse tipo de situação. Muitas vezes, antes de você descobrir que ela te traiu, você provavelmente observou o comportamento dela com outras pessoas. Como assim? Você observou que ela mentia para outras pessoas, que ela manipulava situações com outras pessoas, que ela omitia informações com outras pessoas. Então você observou uma forma de ser dessa pessoa que não era confiável. De repente você acreditou que com você ela seria confiável, mas você observou ela não sendo confiável com outras pessoas. Para pensar. Porque ninguém é o tempo todo autêntico, honesto, verdadeiro, fiel com todas as pessoas e de repente do nada a pessoa faz uma coisa dessa e vai ficar bem, né, com isso. Ou a pessoa pode até ter um ato assim desse de um lapso, né, acontecer alguma coisa, mas imediatamente a pessoa vai ela já vai entrar naquela questão que eu falei anteriormente, dela reconhecer o impacto, dela estar arrependida, dela mesma te contar. Porque aquilo fez mal para ela porque não tá de acordo com os valores dela. Mas quando para a pessoa é ok mentir, é ok omitir, e isso é uma coisa que é o jeito de ser, e você vai observar isso no jeito de ser dessa pessoa com as outras pessoas da família dela, com as pessoas do trabalho dela.
né? Com diversas situações você vê isso no forma de ser. Então é muito legal que você comece a ficar atento a esse tipo de comportamento. Por quê? Quando você acha que ninguém vai prestar, você está com um tipo de mentalidade onde você vai sempre olhar para isso, você vai inclusive atrair isso. Mas se você consegue mudar essa sua mentalidade, você consegue olhar que existem pessoas honestas. E muitas vezes nem a gente é mesmo honesto. Eu, por exemplo, tenho uma busca em ser autêntica, em ser impecável na minha palavra, em não falar uma mentirinha, por menor que seja. Às vezes eu não quero falar algo para alguém, mas então como é que eu consigo falar sem me expor, sem falar algo que é uma mentira, só para me livrar da situação? Então eu procuro sempre ser íntegra nas minhas palavras, impecável nas minhas palavras, para que eu não minta nisso aqui, no pequeno que seja. Outro dia veio aqui na minha casa eu estava colocando uma câmera de segurança. E daí a pessoa que estava colocando a câmera de segurança instalou alguma coisa errada e ele retornou aqui para arrumar. E daí nisso ligaram da empresa falando que estavam vendo que estavam mexendo no negócio da segurança e ele falou assim: não fala que eu tô aqui. Daí eu falei assim: eu não vou mentir. Fala que foi você que esbarrou sem querer. Daí eu falei assim: não, eu não minto. Eu não vou mentir. Eu não vou falar isso. Entende? Por quê? Porque a menor mentira eu poderia falar, né? Se para mim fosse natural mentir, eu poderia falar: eu que esbarrei sem querer, para que eles não vissem que o rapaz fez alguma coisa errada e ele estava corrigindo no dia seguinte. Poderia, que custava? Não custava nada. Custava sim. Custava eu saber, eu deixar de ser essa pessoa confiável e verdadeira que eu sou. Então, eu ter essa crença, né, em mim, eu saber que eu sou essa pessoa, me faz acreditar que existam pessoas que também são assim como eu e me ajuda a superar esse medo, porque se eu sou assim, existem outras pessoas que são assim. E quando eu começo a me relacionar com as pessoas, eu observo esse comportamento. Então eu sei que tem pessoas que acham que essas mentirinhas são bobeiras e ok, mas essa pessoa que acredita que essas mentirinhas são bobeiras é uma pessoa que eu não me relacionaria, porque eu não sentiria segurança com essa pessoa. Então, para você superar esse trauma, é necessário que você acesse esse lugar aí também de segurança, que você se sinta confiante, se sinta segura com essa pessoa, tá? Então é isso, eu acredito que essas questões podem ajudar e principalmente também as técnicas do Tantra são técnicas que ajudam você a se liberar de bloqueios, de traumas, a ressignificar essas memórias que foram tão traumáticas e que muitas vezes estão te impedindo de seguir. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificada sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!